Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Esdras. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3. Nós já abordamos o capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1 e 2 foi falado nos devocionais anteriores, que é florescer em tempos do exílio e reconstrução quando o improvável acontece. Abordamos ali o povo de Deus, o povo de Judá, voltando do exílio que eles foram para a Babilônia. Lá eles ficaram 70 anos. E depois da queda da Babilônia, e um novo reino começa, que é o reino persa. E o rei Ciro, tocado por Deus, permitiu que o povo retornasse para Jerusalém. Então, vamos ler, convido vocês a ler comigo o livro de Esdras, o capítulo 3. Nós vamos ler dois versículos, o 3 e o 11. No versículo 3 diz assim: que firmaram o altar sobre suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. O versículo 11 diz assim: cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Como é maravilhoso a gente poder falar das maravilhas de Deus. Então, como já falei um pouquinho, esse versículo ele fala sobre o som da reconstrução. Existiu muitas lágrimas, existiu muito choro para essa reconstrução. E se o rei Ciro ele não impôs que o povo que estava morando na Babilônia voltasse para Jerusalém. Ele fez um convite que estava permitido voltar. E aqueles que aceitaram o chamado retornaram. A Bíblia fala que voltou em torno de 42.360 pessoas. E no capítulo 3 de Esdras, a gente pode descrever que houve momentos de muita emoção. Por quê? Porque não tinha mais templo. Eles tiveram que refazer. E aqui no capítulo 3 de Esdras fala sobre o alicerce. Então, no versículo 3, a gente leu que eles firmaram o altar sobre, mesmo com medo de outros povos, porque o medo? Porque Jerusalém não tinha mais muros, não tinha mais portões, e estava totalmente aberto, ou seja, eles não tinham segurança, mas o que, em vez de, quando eles retornaram, em vez de eles quererem, vou construir muros, vou reconstruir os muros, vou reconstruir, vou pegar madeira para colocar portões, a primeira coisa que eles quiseram fazer quando eles voltaram foi restaurar um alicerce. Ou seja, a prioridade deles foi restaurar a adoração. Eles sabiam que o templo só faria sentido se o altar, o lugar onde se o altar, que é onde eles louvavam a Deus, adoravam a Deus, estivesse no centro de tudo. Essa é a prioridade, foi a prioridade deles.
Ou seja, mesmo com serem ameaças dos inimigos, eles decidiram adorar a Deus em primeiro lugar. Mesmo inseguros, eles perseveraram. Então, a verdadeira restauração, ela começa pelo altar, pelo coração entregue, pelo desejo sincero de voltar na presença de Deus. Outro fato que chama atenção no capítulo 3 de Esdras foi unidos com um só propósito. Ali conta que eles trabalhavam juntos. Cada um contribuiu da sua maneira. Os pedreiros, os cantores, os sacerdotes, todos tinham um papel no plano de Deus. Era uma celebração comunitária, cheia de gratidão e reverência a Deus. Então, quando eles conseguiram colocar os alicerces do templo, houve um choro. A Bíblia fala que houve choro e alegria. Houve choro dos velhos, porque eles lembraram do templo antigo, que eles ficaram 70 anos sem poder ter acesso a esse templo. E houve choro dos jovens, aqueles que não sabiam, não tinham ideia de como era o templo. E houve então essa mistura de choro, celebração. E quando a gente traz esse momento para a nossa vida atual, a gente percebe que na vida do cristão há momentos que choramos pelas perdas, pelas dificuldades, mas também há momentos que a gente louva porque Deus nos recompensa, porque podemos reconstruir, porque estamos vivos, então podemos recomeçar, podemos estar sempre em pé, sabemos que estamos amparados por Deus. E isso é algo que ninguém pode tirar de nós. Então, o que nos trazendo para nossos dias? O que Jesus nos ensina? Se a gente for olhar lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo, ele lembra que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo. E que a gente não pertence, o nosso corpo não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus. Por quê? Porque nós somos comprados por um preço. Que agora, diz no versículo 20, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O nosso corpo, ele foi comprado por um alto preço. E esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Por isso, nós devemos sempre adorar a Deus através do nosso corpo, através dos nossos lábios, através das nossas mãos. Nós devemos louvar a Deus e agradecer, porque o Senhor é bom, como diz ali no versículo 11. Bom é o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, que Deus deseja falar conosco hoje. Mesmo diante das adversidades, ameaças, nunca deixe de adorar a Deus. Nunca deixe de adorar a Deus. Essa é a base da nossa fé e é o alicerce para a nossa vida espiritual. Será que a gente tem adorado a Deus mesmo nas dificuldades? Será que temos cuidado do nosso corpo como um altar que pertence ao Senhor? Que Deus fale conosco e que a gente possa estar sempre adorando a Deus
e nunca deixar de acreditar que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Senhor Jesus, estou aqui agradecendo por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor vai fazer. Que cada pessoa que for ouvir esse devocional sinta, Senhor, sinta que estamos alicerçados em em Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Assim, cremos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Se essa mensagem fez sentido, curtam, compartilhe com outras pessoas o nosso canal. Ajude a gente a levar as mensagens do reino de Jesus. Um grande abraço a todos, a todas. Fiquem na gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém.